Ele fez algo que ninguém esperava. Travou a fundo no empedrado. Saiu do carro em choque e disse a verdade em voz alta. A culpa foi minha. O som espalhou-se pela rua silenciosa de domingo. A revelação apanhou Tiago a meio passo. O joelho ardia. O pulso latejava. Mas o que mais o abalou foi a forma como aquele homem assumiu tudo sem hesitar. Não houve gritos, nem fuga, nem desculpas vazias. Só verdade. E naquele instante, a rotina da vila parou. Tiago tinha acabado de fazer 18 anos. Naquela noite, caminhava sem rumo pelas ruas de Montemoro Novo, auscultadores nos ouvidos e cabeça longe. Vinha a pensar no trabalho final do secundário. Uma entrevista longa a um adulto da comunidade. E no nome que não lhe saía da cabeça há semanas, Afonso, o novo morador da casa grande no fim da rua de terra. O carro aproximou-se sem ruído. Um toque lateral, seco, empurrou-o para o lado. Nada de sangue, nada de sirenes. Só o susto, a queda e a respiração a acelerar. Afonso ajoelhou-se ao lado dele, ainda ofegante do susto. Estendeu a mão, firme. Estás consciente? Consegues falar? Perguntou, mantendo a voz baixa e constante. Tiago anuiu, sentou-se devagar, respirou fundo. Estou. Foi só o susto. O joelho arde. Afonso verificou o raspão com a ponta dos dedos, cuidadoso, e ergueu o olhar. Levo-te já à minha casa. Vou limpar isso e ligar aos teus. Não te deixo aqui. Não houve teatralidade. Afonso passou o braço pelas costas de Tiago, ajudou-o a levantar-se e acompanhou-o até ao banco do passageiro. O gesto tinha a firmeza de quem assume responsabilidade e a delicadeza de quem não quer invadir. Dentro do carro, Tiago sentiu o silêncio entre os dois, encher-se de coisas que não cabem nas palavras. Vergonha do susto, alívio por estar bem, curiosidade antiga a reavivar. Reparou na forma como Afonso confirmava o cinto, ajustava o banco, respirava fundo para não o apressar. Na casa, Afonso trouxe água, soro fisiológico e uma caixa de pensos. Não descreveu o material, não dramatizou a ferida. Fez. Vai arder 2 segundos, avisou, apoiando a mão no tornozelo de Tiago para estabilizar o joelho. Ao primeiro toque frio, Tiago contraiu os ombros. Ao segundo, largou o ar e assentiu. Assim está melhor. Afonso pousou o penso, pressionou de leve e afastou os olhos do joelho para os de Tiago, como quem pede autorização para continuar. Tens alguém em casa à tua espera? A minha mãe trabalha até tarde. Vou avisá-la por mensagem. Faz isso e come qualquer coisa. Fiz sopa ao fim da tarde, ajuda a acalmar. Não havia grande conversa, mas havia gestos. Afonso encostou uma caneca morna às mãos de Tiago. O vapor subiu e o corpo foi abrandando. Tiago bebeu devagar. Entre goles, o pulso deixou de latejar tanto. O momento não era íntimo no sentido romântico, era humano. Quando acabou, deixou a caneca na mesa e limpou a boca com o dorso da mão, um automatismo de miúdo que ainda estava a aprender a ser adulto. Afonso reparou nisso e sorriu só com os olhos. Desculpa, disse Tiago, quase em reflexo. Não tens de pedir desculpa por nada. Fui eu que me distraí, respondeu Afonso sem adornos. A palavra culpa ficou ali, mas não pesou. Transformou-se em cuidado. Tiago puxou do telemóvel. Escreveu à mãe. Já em casa daqui a pouco. Está tudo bem. Guardou o aparelho e inspirou. Aquilo que andava a adiar atravessou-lhe o peito. A oportunidade estava ali, sentada à sua frente, a segurar a caneca vazia. Posso pedir-te uma coisa? Arriscou. Afonso deu um sim com a cabeça. Tenho um trabalho final. Preciso de entrevistar alguém da terra. Alguém adulto com história. Pensei em ti. Posso vir falar contigo com calma, no outro dia? Afonso pousou a caneca, entrelaçou os dedos, manteve a atenção no rosto de Tiago. Podes! Se te faz sentido, marcamos. Mas hoje não te despacho assim. Queres que te leve a casa quando acabares de descansar?
Tiago assentiu. O corpo já estava mais solto, mas por dentro continuava apertado de urgência, não de medo, de vontade de não deixar a coisa fugir. Obrigado por isto tudo. Afonso não disse de nada. Levantou-se, foi buscar um pacote pequeno com gelo e um pano. Voltou, ajoelhou-se outra vez e pousou o frio no sítio certo, sem se impor. Tiago estremeceu e riu de nervoso. Ajuda a tirar a inflamação, disse Afonso, mantendo o pano com uma mão e com a outra endireitando discretamente a posição do pé de Tiago para não forçar o joelho. Era cuidado, simples. A conversa nasceu daí, do obrigado e do ajuda. Não sobre carros, não sobre a casa grande, não sobre boatos da vila. Sobre coisas comuns, o fim do secundário, as idas de autocarro a Évora para estudar, a sensação de viver num lugar onde todos sabem um pouco de todos. Afonso não se armou em mentor. Ouviu. Quando falava, não teorizava. Contava escolhas, mudanças de rumo, a coragem chata de recomeçar aos 40 e tal. Tiago ia guardando frases num canto da cabeça, já a imaginar perguntas para a entrevista. Mas mais do que conteúdo, o que o ancorava era a forma como Afonso estava. Atento, presente, sem pressa. Quando se levantaram para sair, Afonso estendeu a mão. Tiago aceitou, colocou o peso com cuidado e confirmou que a perna aguentava. À porta, Afonso pousou a chave na mão de Tiago por um segundo para lhe orientar o passo no degrau. Não foi um gesto grande. Foi o suficiente para o corpo de Tiago entender que havia ali uma margem segura. No carro, o caminho até a casa de Tiago fez-se devagar. 2 esquinas, uma rotunda, mais 2 ruas com candeeiros baixos. No semáforo piscante, Afonso quebrou o silêncio. Se te sentires tonto à meio da noite, ligas. Não perguntas se deves, ligas. Tiago soltou uma pequena gargalhada pela literalidade do ligas. Está prometido. E, sobre a entrevista? Queres quarta-feira ao fim da tarde? Traz as perguntas escritas. Sem gravações, percebo eu. Os professores gostam de caneta. Tiago quase bateu palmas. Em vez disso, fechou os punhos de leve sobre os joelhos e assentiu com força. Quarta ao fim da tarde. Chegaram. O portão de ferro chiou como sempre. Afonso não acelerou a despedida. Esperou que Tiago abrisse, entrasse e virasse para fazer o aceno tímido de quem quer agradecer outra vez, sem repetir a palavra. Afonso retribuiu com a mão no ar, uma vez, e só então avançou. Tiago subiu as escadas de 2 em 2, parou no patamar e encostou as costas à parede fria. A verdade do que tinha acontecido ia assentando. O choque do travão, a revelação dita sem medo, a mão estendida, o gelo no joelho, a sopa, a marcação para a quarta. Não era um sonho. Era a vida a acontecer numa vila pequena, com passos pequenos que, somados, mudam tudo. Dentro do quarto, sentou-se a secretária e abriu o caderno. Título: Entrevista. Afonso. A caneta ficou suspensa no ar. Em vez de escrever perguntas, escreveu uma frase para não esquecer a sensação. Hoje alguém assumiu a culpa, e por isso eu consegui respirar. Depois, sim, vieram as perguntas. Por que escolheste Montemor? O que é começar de novo aos 45? Que verdades te custou dizer em voz alta? No fim, uma nota a sublinhado. Todos adultos, eu 18, ele 45. Antes de adormecer, o joelho picou, lembrando-o do corpo. O telemóvel vibrou. Leva gelo 10 minutos antes de dormir. Quarta às 18 horas. Ah! Tiago sorriu sozinho. Virou-se para o lado e, já com os olhos pesados, estendeu a mão na escuridão até encontrar o caderno. Tocou a capa como quem confirma que uma promessa existe. Na vila, o silêncio voltou. Mas, por dentro, a história tinha começado. Sem barulho, sem espectáculo, com verdade. E com um encontro marcado.
Tiago não estava preparado para o que sentiu quando viu o carro de Afonso parar mesmo em frente à escola. O coração acelerou de um jeito que não era só ansiedade por causa do trabalho. Ele já tinha as perguntas prontas no caderno. Mas, na verdade, o que queria era ver se aquele cuidado do domingo ia estar lá outra vez. Se não tinha sido apenas um reflexo de momento. Afonso abriu o vidro, inclinou a cabeça e disse com um meio sorriso: "Pronto para trabalhar?" Tiago aproximou-se, hesitante, e entrou. O cheiro discreto do carro era o mesmo, e a música que tocava baixo criava um silêncio confortável, sem obrigação de falar. Mesmo assim, Tiago quebrou a pausa. "Pensei que íamos marcar na tua casa, mas não que me fosses buscar. Assim aproveitamos o caminho para aquecer a conversa", respondeu Afonso, mantendo os olhos na estrada. "E quero garantir que chegas lá bem." O gesto parecia simples, mas Tiago sentiu que valia mais do que qualquer palavra. No caminho, falaram sobre coisas do dia a dia. O trânsito, a mudança do tempo, até o facto de a vila estar mais movimentada por causa da feira local. Nada de profundo, mas havia um tom leve, como se a conversa fosse apenas um pretexto para se ouvirem. Chegando à casa grande, Afonso abriu o portão e guiou Tiago até a sala. O caderno pousado na mesa foi o sinal para começar. Tiago respirou fundo, fez a primeira pergunta e Afonso respondeu com calma, olhando-o nos olhos a maior parte do tempo. Entre uma resposta e outra, Tiago anotava rápido, mas também reparava nos gestos. Afonso apoiava os braços na mesa quando queria sublinhar algo importante. Inclinava-se um pouco para a frente quando falava de coisas que o emocionavam. A meio da entrevista, Afonso interrompeu. "Queres água? Estás a escrever tão depressa que parece que vais perder o fôlego." Tiago sorriu, aceitou o copo e, ao receber, sentiu de leve os dedos de Afonso roçarem nos seus. Foi um toque rápido, mas suficiente para aquecer o ambiente. Voltaram as perguntas. Quando Tiago perguntou qual tinha sido a maior mudança que ele já tinha enfrentado, Afonso ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Foi quando percebi que precisava de recomeçar, mesmo sem ter todas as respostas. Vendi tudo, deixei Lisboa e vim para cá. Aqui, aprendi a ouvir mais. Havia sinceridade na voz, e Tiago percebeu que não era uma resposta decorada. Ao final das perguntas obrigatórias, Tiago fechou o caderno devagar. Ficaram alguns segundos apenas a olhar um para o outro, sem saber se a entrevista tinha mesmo acabado. Foi Afonso que encheu o espaço. "Agora que já fiz a minha parte, quero saber de ti. Tens 18 anos, a vida inteira à frente. O que é que queres fazer?" Tiago hesitou, mas decidiu não dar uma resposta genérica. Falou dos sonhos de estudar fora, do medo de deixar a mãe sozinha, das dúvidas sobre quem era e sobre se algum dia ia sentir que pertencia a algum lugar. Afonso ouviu tudo sem interromper, apoiando o queixo numa mão. E quando Tiago parou para respirar, ele disse: "Essas dúvidas não desaparecem, mas é mais fácil quando tens alguém que acredita em ti. Não houve promessas exageradas nem discursos prontos. Só aquela frase, dita num tom baixo, que ficou a ecoar em Tiago mais do que qualquer conselho que já tivesse ouvido." Afonso levantou-se, foi até a cozinha e voltou com um prato de bolachas e 2 cafés. Sentou-se ao lado, não de frente, como antes. A proximidade era nova e, de algum modo, natural. Enquanto comiam, os cotovelos tocaram-se e ninguém recuou. Tiago contou uma história engraçada do liceu. Afonso riu alto, e aquele som quebrou a formalidade que ainda restava. Antes de se despedirem, Afonso acompanhou-o até ao carro. Na porta, pousou a mão no ombro de Tiago e disse: "Não deixes as tuas perguntas acabarem aqui, há sempre mais para descobrir." Tiago assentiu, sentindo o peso e o calor daquela mão como se fosse um lembrete silencioso. No regresso à casa, a vila parecia a mesma, mas para Tiago tudo estava diferente. Não era só a entrevista que tinha corrido bem. Era a certeza de que havia um fio invisível a puxá-lo de volta àquele portão,
E não tinha nada a ver apenas com o trabalho da escola. Tiago passou os dias seguintes a pensar na conversa, no riso solto e no toque no ombro. Mas, quando finalmente criou coragem para enviar uma mensagem a Afonso, não recebeu resposta. 1 hora, 2, um dia inteiro. E nada. A ausência de resposta transformou-se num peso no peito. Será que tinha dito algo errado? Será que a proximidade de quarta-feira tinha sido só impressão dele? No sábado, decidiu ir até a feira local para distrair-se. Andava entre as bancas, fingindo interesse nas frutas e queijos. Mas a cabeça estava noutra parte. Foi então que o viu ao longe, junto a uma banca de livros usados. Afonso falava com um vendedor, mas parecia distante, sem o sorriso habitual. Tiago aproximou-se, sentindo o coração acelerar. "Olá", disse, tentando soar natural. Afonso ergueu o olhar, surpreso. "Tiago, desculpa não ter respondido. Tenho estado com muita coisa na cabeça." A voz dele era calma, mas havia algo contido, como se guardasse um assunto que não queria partilhar. Andaram alguns metros juntos, em silêncio. Tiago sentiu o impulso de perguntar, mas temeu invadir. Até que Afonso parou, encostou-se a um muro e falou: "Às vezes, prefiro afastar-me para não arrastar ninguém para as minhas confusões." Tiago franziu a testa. "Mas afastar não resolve, só deixa outra pessoa a imaginar o pior." Afonso baixou o olhar, respirou fundo. "Tens razão." O silêncio que se seguiu não foi leve. Tiago, sem saber como quebrar, encostou-se ao muro ao lado dele. Afonso olhou de lado, e foi nesse momento que Tiago, quase num impulso, tocou-lhe no antebraço. Não foi um aperto forte, só um gesto de "estou aqui." Afonso manteve-se imóvel por um instante. Depois, pousou a mão sobre a de Tiago. "Às vezes esqueço-me que não preciso carregar tudo sozinho", disse, com um meio sorriso cansado. Decidiram sair dali e andar até ao jardim da vila. Sentaram-se num banco, com vista para a fonte. O som da água preenchia os intervalos da conversa. Tiago contou-lhe sobre a pressão da escola e o medo de não saber o que viria a seguir. Afonso, desta vez, não evitou falar. Contou que tinha deixado Lisboa depois de uma quebra profissional e que ainda tentava encontrar sentido na mudança. "E eu que achava que tinhas todas as respostas", disse Tiago, meio a brincar. "Ninguém tem", respondeu Afonso, encostando-se para trás. "Mas talvez seja mais fácil procurar junto de alguém." Quando o frio começou a cair, Afonso ofereceu boleia até casa. No carro, antes de sair, Tiago hesitou. "Não quero que te afastes outra vez sem explicar." Afonso assentiu, olhando-o de forma séria. "Prometo que não." Tiago saiu, mas antes de fechar a porta, Afonso segurou-a e disse: "E quarta-feira, vens cá jantar. Não é entrevista, não é trabalho. É só estarmos." O coração de Tiago deu um salto. Sorriu, acenou e fechou a porta. Enquanto Afonso arrancava, sentiu que a distância que quase se formara entre eles tinha sido substituída por algo mais firme. Como se, depois do silêncio, houvesse agora um pacto não dito de ficarem próximos. Na quarta-feira, Tiago passou o dia inteiro com a sensação de que as horas se arrastavam. A escola parecia interminável, e cada vez que olhava para o relógio, lembrava-se do convite de Afonso. Não era uma entrevista, não havia desculpa acadêmica, era simplesmente estarem juntos. E isso, de algum modo, parecia mais importante do que qualquer trabalho. Quando o carro de Afonso parou em frente ao portão, Tiago sentiu o mesmo frio na barriga do primeiro dia. Entrou e Afonso cumprimentou-o com um sorriso tranquilo. "Pronto para comer bem?" perguntou. "Mais do que pronto", respondeu Tiago, tentando esconder o nervosismo na voz. Na cozinha, o cheiro de comida caseira enchia o ar. Afonso mexia uma panela, enquanto Tiago se sentava à mesa, observando os gestos simples, mas seguros. Entre uma mexida e outra, Afonso contava episódios engraçados de quando vivia em Lisboa. Tiago ria, mas também prestava atenção a cada detalhe. A forma como ele virava a colher, como servia a comida sem deixar cair nada,
como se preocupava em que o prato ficasse bem apresentado. Sentaram-se frente a frente. A conversa fluiu com naturalidade. Falaram de música, de viagens que queriam fazer, de coisas banais que se tornavam especiais pelo simples facto de estarem ali. A cada riso partilhado, Tiago sentia que o espaço entre eles diminuía. Depois do jantar, Afonso levantou-se para fazer café. Tiago, quase sem pensar, seguiu-o e ficou ao lado enquanto ele passava a água pelo filtro. Os braços tocaram-se ligeiramente. Nenhum dos dois recuou. Quando Afonso lhe passou a chávena, os dedos roçaram de novo, e desta vez o toque ficou 1 segundo mais do que o necessário. Sentaram-se no sofá da sala, cada um com a sua chávena. Ao princípio, falaram pouco, apenas aproveitando o silêncio confortável. Tiago pousou a chávena na mesa e encostou-se para trás. Afonso fez o mesmo. Foi então que, num gesto lento e deliberado, Afonso passou o braço por cima do encosto e pousou-o no ombro de Tiago. Não foi invasivo, foi um convite silencioso. Tiago, sem hesitar, inclinou-se um pouco, aceitando. "Sabes", disse Afonso, olhando para a frente, "há muito tempo que não deixo alguém entrar assim na minha vida." "Eu também não", respondeu Tiago, virando-se ligeiramente para encará-lo. "Mas é bom." Afonso desviou o olhar por um instante, como se procurasse as palavras certas, e depois voltou a fitá-lo. "Tenho medo de estragar isto." "Então não estragues", disse Tiago, num tom simples, mas firme. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia carregado de algo que ambos entendiam sem precisar dizer. Afonso apertou de leve o ombro de Tiago, num gesto que dizia mais do que qualquer frase. A noite avançou, e quando Afonso o levou de volta à casa, não se limitaram a um "até logo". À porta, Afonso pousou a mão no braço de Tiago, como se quisesse prolongar o momento. "Isto não acaba aqui, pois não?", perguntou, meio a sorrir. "Não quero que acabe", respondeu Tiago, sentindo o peso e o calor daquela mão como um selo silencioso. Enquanto subia as escadas, Tiago percebeu que algo tinha mudado. Já não era apenas curiosidade ou admiração, era ligação. Uma que não queria perder por nada. O convite veio numa mensagem curta. "Passa cá depois das 6. Quero mostrar-te uma coisa." Tiago passou o dia inquieto, imaginando o que Afonso queria dizer. Quando chegou à porta da casa grande, o portão já estava aberto. Afonso esperava-o no jardim. Mãos nos bolsos e um ar sério, mas não pesado. "Entra", disse, abrindo caminho até a sala. Sobre a mesa havia 2 chávenas de café e um envelope. Tiago sentou-se curioso. "O que é isto?" Afonso respirou fundo. "Um contrato para um trabalho em Lisboa. É bom, mas significa ir embora." As palavras bateram fundo. Tiago baixou o olhar para disfarçar a reação. "Então, vais aceitar?" "Não sei." Afonso aproximou-se, apoiando as mãos na mesa. "Mas precisava que soubesses antes de qualquer pessoa." Tiago sentiu uma mistura estranha de orgulho e medo. Orgulho por Afonso confiar nele. Medo de que aquele portão ficasse vazio. Sem encontrar as palavras certas, levantou-se e aproximou-se, ficando frente a frente. "Se fores, fico feliz por ti, mas vai custar." Afonso assentiu devagar. "Por isso é que ainda não decidi." A voz saiu mais baixa. "Nos últimos tempos percebi que há coisas que valem mais do que qualquer contrato." O silêncio que se seguiu foi denso. Tiago respirou fundo e, num gesto instintivo, tocou no braço dele. "Não sei se tenho o direito de pedir, mas não desapareças." Afonso segurou-lhe a mão firme. "Não vou desaparecer." Sentaram-se no sofá, lado a lado. Afonso falou de medos, de falhanços e de como, depois de muito tempo, se sentia parte de algo de novo. Tiago contou-lhe que, desde o dia do acidente, se sentia mais seguro, como se tivesse encontrado um ponto de apoio. Não eram declarações grandiosas, eram verdades ditas sem pressa.
Quando o sol começou a cair, Afonso olhou pela janela e depois para Tiago. Sabes, eu podia aceitar o trabalho e voltar a Lisboa, mas acho que, pela primeira vez, quero ficar. Tiago tentou sorrir, mas os olhos denunciaram o alívio. Então fica! Afonso passou-lhe o braço pelos ombros, puxando-o para mais perto. Foi um abraço demorado, desses que não têm pressa de acabar. Não havia promessas para sempre, nem garantias. Só a escolha clara, feita ali, de não deixar que a história ficasse a meio. Quando Tiago saiu naquela noite, o portão fechou-se atrás dele com um som suave. No bolso, levava apenas o telemóvel, mas por dentro carregava algo mais. A certeza de que aquele ficar não era apenas geográfico. Era a decisão de estar presente, de ser parte. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente.